O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atendeu nas últimas 24 horas mais de 360 ocorrências de incêndios florestais em lotes vagos e em áreas de vegetação em diferentes regiões do estado. O tempo seco, a baixa umidade e a onda de calor que atingem o estado contribuem para a propagação rápida das chamas. Dados atualizados do Corpo de Bombeiros apontam que a corporação recebeu em apenas 24 horas mais de 360 acionamentos para combate a incêndios em vegetação em Minas Gerais. Somente na região metropolitana de Belo Horizonte foram cerca de 200 ligações referentes a queimadas que têm contribuído para o céu esfumaçado. E os dados sobre as chamas no estado são alarmantes. Apenas até o mês de agosto foram registrados mais de 21 mil focos de incêndios, conforme balanço do governo de Minas. E neste sábado, o Corpo de Bombeiros começa o terceiro dia de combate ao incêndio no Santuário do Caraça, que fica nos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara. Já na região metropolitana da capital mineira, um dos locais mais castigados pelas queimadas foi a Serra da Piedade, em Caeté. O incêndio foi controlado na tarde de ontem, mas ainda existem focos que serão combatidos hoje. A área consumida pelas chamas não foi divulgada até agora. Na tarde de ontem, equipes do Corpo de Bombeiros combateram também um incêndio de grandes proporções em um pátio de veículos no bairro Goiânia, na região nordeste de BH. Diversos carros foram destruídos pelas chamas. Repórter Gustavo Cícero. Agora 7h15. No Rio de Janeiro, a situação não é diferente. Por lá, os militares já atenderam a 16 mil ocorrências de incêndios ao longo do ano. Os registros de fogo em vegetação deste ano quase dobraram em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos então acionar a nossa repórter Diana Rogers para falar sobre esse assunto com a gente, porque para lidar com tanta queimada, o estado, por lá, criou um gabinete de crise. É isso, Diana? Bom dia para você. Bombeiros precisou criar um gabinete de crise para monitoramento 24 horas dos focos de incêndio em tempo real e gestão dos recursos para o combate às chamas. Neste momento, temos mais de 60 ocorrências de fogo em vegetação em andamento aqui no estado do Rio de Janeiro. Apenas na quinta-feira foram 460 casos, o maior número registrado em apenas um dia neste ano. Se a gente contar aí desde o início do ano, já foram mais de 16 mil ocorrências de incêndios florestais. O aumento é de 90% do número de focos de incêndio em relação ao mesmo período do ano passado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando se esse aumento de focos de queimadas tem relação com práticas criminosas. Segundo os bombeiros, mais de 95% desses incêndios florestais possuem a causa humana, sendo acidental ou proposital. Nesta sexta-feira, a gente lembra, o incêndio atingiu a Pedra da Gávea, na zona sul do Rio. Na noite de quinta, os bombeiros foram acionados para controlar um incêndio em uma área de mata em Grumari, na zona oeste da cidade. Em Niterói, na região metropolitana, a Polícia Civil investiga se o incêndio que atingiu o Morro das Andorinhas, em Itaipu, foi criminoso. 2 pessoas vistas saindo do local em uma moto no momento do início das chamas já prestaram depoimento e outras 7 ainda serão ouvidas. O combate às chamas conta com centenas de militares, helicópteros e viaturas do Corpo de Bombeiros. Voltamos com vocês, Alan Passos, Fernando Viegas. Olha, obrigado pela informação, Diana Rogers, direto do Rio de Janeiro. Agora 7h17, as queimadas também não dão trégua em São Paulo. O interior do estado já perdeu uma área equivalente a 372 maracanãs de mata para os incêndios. Mariana Maneta, a esperança pode ser a chegada de uma frente fria por aí? Bom dia. Bom dia, Alan Passos e aos ouvintes da Itatiaia. Pois é, foi uma semana com dias consecutivos de altas temperaturas em locais. Os termômetros aqui em São Paulo chegaram a 34 graus. Ontem, aqui a capital paulista e a região metropolitana, os termômetros apontaram 35 graus. Um calor durante o inverno, ou seja, um recorde nessa época do ano. Mas o tempo quente está com os dias contados. A partir de amanhã, segundo o Climatempo, a temperatura despenca. É a chegada de uma frente fria. Inclusive, deve chover aqui em São Paulo amanhã e segunda-feira. Infelizmente, em algumas regiões, a previsão é de chuva preta, ou seja, uma chuva com queda de fuligem. Mas é uma esperança para moradores, agricultores, animais e a vegetação das cidades do interior do estado que sofrem há quase um mês com essas queimadas. O boletim
boletim divulgado pela Defesa Civil agora cedo afirma que 17 cidades permanecem na lista com focos de incêndios ativos, incluindo a região metropolitana de São Paulo. Então são cidades da região do Vale do Paraíba, Franca, Araçatuba. Região metropolitana aqui de São Paulo, que não estava na lista, entra Mairiporã e Perus, que fica no extremo oeste de São Paulo, aqui da capital. Desde quinta-feira, 14 aeronaves estão no trabalho da contenção das chamas. São 4 aeronaves de asa fixa, 10 aeronaves de asa rotativa, com capacidade de despejar 600 litros de água. Ao todo, segundo o governo de São Paulo, 48 municípios seguem em alerta máximo para as queimadas. Ontem, o governo liberou 10 milhões de reais para ações de apoio da Defesa Civil para auxílio emergencial a essas queimadas. Bom, tem suspeitos de causarem essas queimadas, né, por mão humana, ou seja, 21 pessoas já foram presas, detidas e vão responder, estão sendo investigadas por causarem incêndios em regiões de mata. Desde agosto desse ano, as queimadas já causaram um prejuízo de quase 3 bilhões de reais nessas regiões, pois atingiram locais de plantações de café e cana-de-açúcar e mais de 800 pessoas ficaram desabrigadas. Entre agosto até setembro, 10 de setembro, foram identificados mais de 3 mil focos de incêndio que resultaram 181 mil hectares queimados em áreas de plantações e também nas regiões, nas cidades do interior de São Paulo.